Um dos crimes mais famosos da história de Londrina vai parar nos cinemas em breve. A nossa equipe acompanhou os bastidores das filmagens de Assalto ao Banco Banestado, um crime que está completando 30 anos. 300 reféns em pleno calçadão, uma fuga de ônibus e aeronave, tudo no dia do aniversário da cidade. Poderia ser roteiro de filme de ação, mas vai para a telona como documentário, porque aconteceu de verdade em Londrina no dia 10 de dezembro de 1987. A gente chegou na agência e mais ou menos ali pelas 11 horas estava tudo normal, o movimento, e de repente a gente andando por ali, examinando as coisas, escutou um tiro na porta, né? Até nem pensei que fosse tiro, que barulho, já gritaram assalto. É um assalto. Seu Pedro era funcionário da agência central do antigo Banco Banestado. Junto com centenas de pessoas, ficou 7 horas sob a mira de 7 assaltantes. Vocês estavam armados, tudo, e já tinha dado um tiro no vigilante, né? Então a gente ficou mesmo muito preocupado, medroso. A quadrilha exigiu 30 milhões de cruzados como resgate. Funcionários correram contra o tempo para recolher o dinheiro em várias agências bancárias. É claro que o episódio teve uma grande cobertura da imprensa, repercussão nacional. Jornalistas de vários veículos de comunicação ficaram do lado de fora do banco acompanhando tudo o que podiam. E um deles era justamente o nosso repórter cinematográfico que me acompanha hoje, o Marcelino Barbosa, que acabou virando personagem do filme, saindo de trás da câmera. Hoje sou eu que vou filmar ele. Câmera completa. Nosso colega lembrou que havia uma multidão ao redor do banco aguardando o desfecho do crime, como registraram as nossas câmeras. Os arquivos da RPC também guardam um momento histórico em que reféns saíram formando uma corrente humana. No final saíram, levando reféns, deixando a cidade com um ônibus com vidro protegido para não serem vistos e conseguiram deixar a região. A vantagem é que não houve nenhuma situação de ilegalidade que gerasse a morte de alguém. Outras peculiaridades do assalto que me chamaram a atenção também ocorreram devido à fuga pela estrada, né? Eles pegaram 14 reféns e dentre esses 14 reféns havia um padre, havia um advogado que se prontificou junto com eles, haviam 3 mulheres que eram caixas do banco e também foram. E parece que uma dessas mulheres se apaixonou por um dos bandidos. E também o que mais impressionou foram os relatos que apontam que os bandidos eram muito amistosos com os reféns, né? Alguns chegaram até a dar dinheiro para alguns reféns. Então parece até uma espécie de comédia meio maluca, assim, apesar de ser um fato trágico. A maior parte dos assaltantes acabou sendo presa dias após o crime. Apenas um jamais foi pego pela polícia. O líder do bando chegou a conceder uma entrevista coletiva. Olha, não houve assim um plano adequado, porque se tivesse sido um plano mesmo, teria até funcionado, né? Certo? E não houve assim um plano ali, um plano fixo, tá? Não teve. Teve sim uma conversa entre nós mesmos, tá? Faltava um, outro vinha, falava, todo mundo queria falar, tá? É todo mundo e não tem assim um chefe. Encontrar e convencer os homens envolvidos no assalto a participarem do documentário é um dos desafios dos produtores. Eles já entrevistaram dezenas de testemunhas e ainda estão abertos a novos e surpreendentes depoimentos. Nossa ideia é mostrar o assalto a partir de vários pontos de vista, desde de quem estava dentro do banco, de quem promoveu o assalto, de quem tentou coibir o assalto, que era a polícia, né? Nossa ideia não é nem tornar os assaltantes heróis nem vilões, a gente quer tentar apenas montar um mosaico múltiplo para contar essa história. A gente sempre está lembrando desse dia 10 de dezembro de 87. Não vai esquecer nunca. Não vai esquecer nunca, não. E ainda hoje aqui no Paraná TV você vai conhecer uma outra história ligada a esse crime. Uma mulher que vivenciou o assalto, também virou personagem do documentário, mas não por causa do roubo, e sim pela honestidade dela. Já já a gente mostra. Nós mostramos no começo do jornal a história dos 30 anos do assalto ao Banco Banestado aqui em Londrina, que agora está virando um documentário. O assalto foi tão inusitado que mesmo depois de terminar, continuam rendendo histórias impressionantes, como a da dona Delvair. Uma faxineira terceirizada que virou funcionária pública do dia para a noite, graças à honestidade que demonstrou no episódio. Ela é uma das personagens do filme e a Vanessa Navarro brincou de documentarista e foi até a casa dela para bater um papo.
Este é o rosto alegre e sereno de quem, acredite, guardou boas lembranças daquele episódio. Eu não imaginava que ali estava sendo um começo de uma obra que Deus ia fazer na minha vida, né? A sorte começou a sorrir para ela já durante o assalto. Na hora em que os bandidos entraram no banco, Dona Delvair tinha ido à empresa que a contratou como faxineira para receber o salário. Quando eu voltei da empresa, o banco já estava tudo tomado, policial, o calçadão estava todo repleto de gente, aí não pude entrar mais no banco. Ela acompanhou tudo pelo rádio e pela TV até o desfecho do assalto no começo da noite. Na manhã seguinte, foi limpar a bagunça. Limpei um banheiro. Quando eu fui limpar o segundo banheiro, eu deparei com a patente entupida. Ficou brava até? Fiquei brava até. Falei, aqueles canalha veio aqui, levou todo o dinheiro. Nossa, eu pensei assim, levou todo o dinheiro e ainda deixou a patente entupida para me limpar. Aí quando eu fui desentupir a patente, não era o que eu estava pesando, era dinheiro. Aí que eu peguei aquele dinheiro e levei, entreguei na gerência do banco. E era muito dinheiro, Dona Delvair? Na época, eu não contei, Vanessa, mas ele disse assim que o juro do dinheiro dava 3 salários meu e meio. E o que os colegas da senhora falavam? Você foi uma burra, você não podia ter feito isso, você tinha que ter pegado esse dinheiro para você, você achou esse dinheiro, você estava sozinha. Você tinha que ter pegado esse dinheiro escondido para você. Para a surpresa de Dona Delvair, o dono do antigo Banco Banestado veio de Curitiba e quis conhecê-la pessoalmente, saber por que devolveu o dinheiro. Aí eu falei para ele, dentro da palavra de Deus está escrito que nós temos que viver do suor do nosso rosto. E esse dinheiro não é suor do meu rosto. Esse dinheiro é proveniente de um assalto que teve aqui. Aí ele ficou impressionado. Ele falou, então por isso você vai ganhar o prêmio, porque você merece. Você foi honesta. A faxineira terceirizada foi contratada pelo banco para trabalhar para a presidência. Era o maior sonho da vida dela. Tempos antes, eu pedi para a gerente se ela podia me dar uma força para mim fazer um concurso para mim trabalhar como bancária, né? Eu ficava vendo ele sair para o restaurante, comer aquelas comidas gostosas, né? E eu queria também, eu falava, meu Deus, podia chegar lá, né? Ela falou para mim assim, se você tá aqui com essa intenção, você pode desistir, porque aqui só concursado. Só concursado. Aí quando eu saí assim, uma voz chiou no meu ouvido, não perca a esperança. Dona Delvair trabalhou no Banestado até se aposentar. Comprou casa, criou os filhos, viajou para Israel, virou personagem de livro e agora de filme. Quem diria que a minha sorte ia sair de dentro do vaso, né? De dentro da privada. A senhora com raiva? Com raiva, nervosa, limpando o chão, com medo, mas não sabendo que atrás daquilo ali tinha um Deus trabalhando, né? A sorte dela saiu da honestidade, né? A Dona Delvair contou ainda que, além de ser contratada pelo banco, ainda ganhou como prêmio uma viagem à Assunção, no Paraguai. O documentário, que conta a história dos 30 anos do assalto, está sendo filmado agora e previsto para estrear no dia 10 de dezembro, dia do aniversário de Londrina e também dos 30 anos do assalto.